O Afegão, mais um livro incrível do escritor Frederic Forsyth. Pensa num livro bom, um livro com ação, com espionagem, um livro com um final eletrizante. Para você que gosta do Frederic Forsyth, esse vídeo está muito bom, então fica até o final do vídeo, tá bom? Mas antes de começar, deixe-me apresentar. Meu nome é Robert Jean e este é o quadro Conversando e Divagando sobre Livros. Agora que me apresentei, deixe eu pedir um favor, se inscreve no canal. Deixe o seu like e deixe o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito, mas ajuda demais o canal a crescer. Agora, vamos começar o conteúdo do vídeo. Mas antes de falar sobre o livro, eu quero fazer breves considerações sobre o Frederic Forsyth. Porque eu senti que no último vídeo que eu fiz sobre esse escritor, que eu fiz sobre o livro A Lista desse escritor, eu fiquei devendo um pouco dessas informações. Então, vamos começar. Frederic Forsyth nasceu em 1938 e morreu esse ano em 2025, ou seja, tivemos a perda desse grande escritor este ano. Ele publicou vários thrillers de sucesso nas décadas de 70 e 80, incluindo aí O Dia do Chacal e Cães de Guerra, que na minha opinião são os dois livros mais conhecidos desse escritor. Ele é considerado um mestre do suspense geopolítico. A maior de seus romances são ambientados em um submundo internacional, que é povoado, repleto de espiões, mercenários e extremistas políticos, tá? Ele escreveu ao todo aí 24 livros, incluindo 14 romances, e vendeu mais de 75 milhões de cópias. Forsyth usa muito de sua experiência de vida, de sua experiência profissional na escrita de seus livros. Deixa eu fazer um panorama disso para vocês, tá? Ele não fez faculdade, tá? Ele ingressou na Força Aérea Britânica e lá ele foi piloto de caça. Então você vai ver nos livros dele muita dessa influência militar, porque geralmente vai ter personagem que é militar, ele vai falar de coronel, vai falar de general, vai falar de vários postos militares, vai falar de bases militares, equipamentos militares, aviões, helicópteros. Você vai ver que tem muita influência militar nos seus thrillers, tá? Inclusive, eu comecei a ler esse livro dele ontem, tá? E esse livro dele aqui, chamado O Pastor, envolve um piloto da Força Aérea Britânica, tá? E esse livro aqui, pelo que eu entendi, eu tô bem no comecinho dele, mas ele é bem curtinho, tá? Eu tô bem no comecinho dele e o livro ali você passa ali durante uma viagem que esse piloto está fazendo com um avião da Força Aérea Britânica ali, tá? É um livro bem interessante, pelo que eu vi, vai falar bastante ali bastante especificações técnicas sobre esses aviões aí de guerra, sobre esses caças britânicos, podemos dizer assim, tá bom? Você passa, acho que nos anos 50 esse livro aqui, mas é bem interessante esse livro, então você já vê mais uma influência aí militar, de equipamento militar, no livro do Frederic Forsyth. Depois que ele saiu das Forças Armadas, ele ficou na Força Aérea Britânica cerca de 3 anos. Só que lá não apresentava uma boa carreira para ele. Você vai perceber, durante as pesquisas eu percebi que ele não teria uma boa proposta de carreira, melhor dizendo. Então ele resolveu sair de lá porque ele aspirava uma carreira melhor, queria ter voos maiores pela vida. Então ele resolveu virar jornalista. Ele trabalhou na agência de notícias Reuters e também trabalhou na BBC como correspondente estrangeiro aí nas duas agências de notícias. Então você vai ver essa influência dele de jornalista na sua escrita principalmente, porque por vezes a escrita dele vai parecer um relatório e por vezes vai parecer uma verdadeira notícia de jornal. Tanto é que quando você vai ler os livros dele pela primeira vez, você vai sentir essa dificuldade assim você vai sentir a diferença da escrita dele. Você vai ver que a escrita dele é um pouco diferente. Mas assim que você se acostuma, a escrita se torna muito fluida e se torna muito interessante de ser lida, tá bom? Depois que ele deixou, da carreira dele foi evoluindo de jornalista, ele foi enviado para cobrir uma guerra civil na Nigéria, tá? Uma guerra civil entre o governo central ditatorial e o estado separatista de Biafra. E ele estava lá cobrindo essa guerra. E durante a cobertura dessa guerra, ele foi chamado para ser informante da inteligência britânica. Ou seja, ele foi ali meio que um espião. Podemos dizer que ele foi um espião. Ele relatou isso, se eu não me engano, em 2015. E daí ele informa que ele relatou essa informação, porque como já fazia bastante tempo que ele tinha prestado esse serviço, ele via que não ia interferir, não ia ter nenhum problema. Então ele relatou ali que ele foi realmente um informante, uma espécie de espião
da inteligência britânica. E onde que você vê essa influência no livro dele? Você percebe porque o livro dele geralmente é repleto de espiões, personagens espiões. Às vezes os personagens principais dos livros dele vão ser espiões ou vão se infiltrar em algum local, como por exemplo neste livro aqui, O Afegão, que nós vamos conversar hoje, tá bom? Então, esta era as breves considerações que eu queria fazer sobre o escritor Frederick Forsyth. Agora, eu quero falar um pouco do enredo desse livro, O Afegão. É um enredo bem interessante, tá? Então, falando um pouco do enredo desse livro, a história ela vai girar em torno de uma operação secreta, mas uma operação secreta daquelas secretíssimas, ultra secretas, podemos dizer, que apenas 10, 11 pessoas sabem no máximo dessa operação secreta. Nem as agências de inteligência super secretas sabem dessa operação. Essa operação ela foi criada para impedir um ataque terrorista da Al-Qaeda. Tá? Esse ataque terrorista, na teoria, pode vir a ser maior que o 11 de setembro. Então você imagina a imensidão que poderia ser esse ataque. O problema é que as agências de segurança não sabem como será esse ataque, não sabem quando será esse ataque, não sabem onde será esse ataque. Eles têm apenas a informação que essa operação da Al-Qaeda se chamaria Al-Isra. Eles conseguiram essa informação quando eles estavam fazendo uma operação, e daí surgiu esse nome meio no ar lá, e eles começaram a investigar, porque meio que eles suspeitaram ali. E durante as investigações, eles chegaram à conclusão que isso se trataria de uma operação secreta da Al-Qaeda, que poderia ser um novo atentado terrorista. Então agora eles vão ter que tentar descobrir as informações sobre esse ataque. Mas como que eles vão descobrir? Eles começam então a pensar em alguns planos, né? E eles vão ter que fazer o quê? Vão ter que provavelmente infiltrar alguém na Al-Qaeda. Mas não infiltrar simplesmente na Al-Qaeda, mas sim no coração da Al-Qaeda, na cúpula daquela organização terrorista, porque é lá que essa informação vai estar. Ela não vai estar ali junto com as pessoas que não são os cabeças, que não são os líderes da Al-Qaeda. Ela não vai estar ali embaixo, ela vai estar lá no topo, lá na cúpula. Eles que vão ter essa informação. Então agora com esse pensamento de infiltrar alguém, esse infiltrar alguém é muito perigoso. A pessoa que for lá infiltrada pode vir a morrer, pode ser descoberta, pode acontecer várias coisas com ela. Então eles vão ter que bolar um plano, mas um plano mirabolante para tentar colocar alguém lá dentro desta cúpula da Al-Qaeda. As agências de inteligência americana e agências de inteligência britânica vão se unir para poder bolar e fazer um plano coerente, que consiga deixar a pessoa, pelo menos na teoria, pelo menos um pouco segura, né? E qual vai ser esse plano? Bom, agora eu vou fazer um panorama para vocês aqui. Existe um prisioneiro chamado Ismat Khan. Ele é afegão, talvez daí o nome do livro, O Afegão. Então, esse Ismat Khan, ele está preso em Guantánamo, que é uma prisão ali americana ali, que os americanos mantêm para prender presos terroristas ou presos perigosos aí, nesse sentido, uma prisão indo nesse sentido, tá? E o que eles vão fazer? Eles vão forjar a fuga desse Ismat Khan. É óbvio que ele não vai fugir, mas eles vão forjar essa fuga para que saia no noticiário, que ele fugiu, certo? E para que dê a entender que talvez ele volte para aquela região do Afegão ali, do Afeganistão e do Paquistão ali na fronteira para tentar encontrar essa Al-Qaeda e tentar fazer parte dela. Tipo, eles vão meio que encurtir isso, né? Eles vão fazer uma propaganda ali, vai meio que vazar essa informação que ele fugiu. E após esse teatro da fuga do Ismat Khan, eles vão encontrar uma pessoa. Na verdade, eles já têm uma pessoa. E aí entra um dos nossos protagonistas, que se chama Mike Martin. O Mike Martin, ele é um veterano de guerra, tá? Ele é um ex-militar, ele é um militar da reserva, podemos dizer. Aí entra a questão que eu falei para vocês, que o Frederick Forsyth sempre envolve bastante a questão militar nos enredos de seu livro. Então, eles chamam esse Mike Martin e passam para ele, explicam para ele essa situação. E ele, o Mike Martin, é um veterano de guerra, um militar da reserva. Você acha que ele vai recusar? Eles falam que ele pode morrer, falam que é super perigoso, mas ele aceita. O cara simplesmente aceita. Ele vai lá, não, vamos nessa, vamos embora, vamos partir para cima. Então, agora que o Mike Martin aceitou esse plano de se infiltrar, ali eles vão começar uma verdadeira operação de transformação nesse personagem, tá?
Mas aqui eu tenho que lembrar vocês, uma coisa que eu não falei. O Mike Martin, ele já tem alguns pré-requisitos para entrar nessa operação, tá? Como, por exemplo, ele é um pouco parecido com o afegão, ele tem uma certa semelhança. E ele também é fluente em pashto e fluente em árabe. Pashto é um dialeto local que se encontra ali no Afeganistão ou no Paquistão, naquelas imediações, tá? Então ele é fluente nessas duas línguas e ele já tem esse pré-requisito que pode ajudar nessa questão dele se infiltrar lá, né? Então agora vai começar essa transformação, eles vão fazer ele treinar ainda mais a língua, as línguas que ele tem que falar, treinar sotaque para ficar ainda mais parecido com o afegão, vão mudar um pouco a aparência dele, vão mudar o jeito dele de andar, o jeito de falar, ele vai ter que ler e reler várias vezes o Alcorão, para que, se ele precisar fazer a oração enquanto ele estiver infiltrado, ele não erre nenhuma palavra das orações, ele não erre nenhuma palavra do Alcorão. Se perguntarem as passagens do Alcorão, ele vai saber recitar. Então, é um verdadeiro treinamento. Eles vão focar ali em todos os aspectos para que ele corra menos risco possível lá de ser descoberto, tá? Tem até uma parte que eu li no livro que me chamou a atenção, que foi a questão de uma cicatriz. O afegão, ele lutou numa guerra lá e ele ficou com uma cicatriz em uma de suas coxas. Até essa cicatriz eles vão replicar no Mike Martin. Eles vão ali fazer um ferimento nele para ele ficar com uma cicatriz parecida com o do afegão. Por quê? Porque se ele for descoberto, se no caso ele consegue se infiltrar, provavelmente eles vão fazer um interrogatório com ele. E durante esse interrogatório eles podem tentar verificar essa cicatriz. E então eles replicam até essa cicatriz no Mike Martin. Então vejam a complexidade desse plano. Pensa a loucura que vai ser esse plano, tá? Então, agora, depois que esse plano todo, que toda essa operação aí, essa preparação é realizada, é aí que o livro começa a ficar mais tenso ainda, tá? Porque ele vai tentar se infiltrar. Daí você começa a se perguntar, será que ele vai conseguir se infiltrar? E se ele conseguir se infiltrar, será que ele vai conseguir se manter no personagem, conseguir fingir bem ali que é o afegão? E se ele for descoberto, o que vai acontecer com ele? São várias as coisas que podem acontecer com ele, né? Então, a gente fica meio pensativo, né? Fica ali naquela tensão do livro aí, né? Agora, falando um pouco desse plano aí, que vai ser aí esse plano chamado Al-Isra, tá? Que é o plano da Al-Qaeda, realmente, ali no livro, as forças de segurança não tem nenhuma informação, mais nenhuma informação sobre esse plano. Daí eles começam a criar teorias, começam a pegar notícias, chamam estudiosos ali sobre terroristas, estudiosos que estudam as organizações terroristas, que têm informações, que pensam um pouco ali, e eles começam a bolar essas teorias, né? E uma das teorias é que talvez eles tentem bloquear um desses estreitos que existem, como por exemplo o Estreito de Hormuz, o Canal do Panamá, o Canal de Suez. Por que eles pensam isso? Eles ficam sabendo, eles recebem a informação de que um navio foi sequestrado. E eles ligam já a esse grupo da Al-Qaeda, esse grupo terrorista Al-Qaeda. E daí eles começam a bolar esse plano, porque pensa, um navio bloqueando uma dessas rotas comerciais internacionais. Imagine os danos comerciais, os danos financeiros, o impacto que vai ter no mundo inteiro se bloquear uma rota dessa, se fecha um Estreito de Hormuz, se fecha um canal do Panamá, um canal de Suez. Essa vai ser uma das teorias que vai ser lançada. Mas se é isso, não é? Eu não sei. Eu não vou dizer para vocês para não estragar aqui para vocês a leitura de vocês, né? A minha intenção não é passar spoilers grandes, para não estragar a leitura e o ritmo, né? Para vocês se surpreenderem quando forem ler o livro do Frederic Forsyth, tá? Agora, novamente aqui, quase concluindo já, esse livro aqui, ele é igual ao livro anterior que eu li do Frederic Forsyth, o livro chamado A Lista, tá? O livro O Afegão, ele é um livro que te surpreende, que traz muitas informações para você, tá bom? Você vai entender um pouco sobre geografia local ali do Afeganistão, do Paquistão, de outros países também eu não me lembro, porque eu já li esse livro faz uns 3 meses aí, tá bom? Você vai aprender um pouco sobre os jihadistas, sobre a Al-Qaeda, sobre o Talibã. É óbvio, né? Este livro aqui é uma ficção, então pode ser que tenha algumas coisas que não sejam tão coerentes assim. Mas o fato é que algumas informações você vai aprender, porque esse livro aqui é repleto de informações. O Frederic Forsyth, ele fazia várias pesquisas antes de iniciar
esses livros, tá? Ele informa ali nas suas entrevistas, ele informava nas suas entrevistas que antes de escrever o livro, ele saía conhecer os lugares, ele ia até o Afeganistão, ele ia até o Paquistão, até a fronteira entre esses países para descobrir como que era, para perceber o local, para poder descrever bem esses locais, tá? Ele estudava os materiais bélicos ali de guerra, helicópteros, aviões, para poder descrever bem. Então você vai ver uma boa descrição técnica desses materiais militares, vai ver uma boa descrição geográfica desses locais onde o livro se passa e vai ver também, vai poder ler aqui essas descrições sobre esses grupos que eu falei para vocês, os jihadistas, a Al-Qaeda, o Talibã. Você vai começar a entender um pouco do funcionamento, um pouco da história desses grupos, tá bom? Esse é aquele tipo de livro que você pode reler, tá? Por quê? Porque ele tem muita informação. Veja bem, eu li esse livro aqui cerca de uns 3, 4 meses atrás e eu já esqueci bastante coisa desse livro, para dizer a verdade, de tanta informação que ele tem. Então é um livro que com certeza, futuramente, eu vou reler, tá? Eu vou reler com o maior prazer, porque eu achei essa leitura aqui muito agradável, tá bom? É um verdadeiro quebra-cabeça, que você vai pegando as informações do livro e vai montando a história para tentar entender o que está acontecendo, tá? E ainda tem aquela escrita diferenciada do Frederick Forsyth, né? Que por vezes parece um relatório e por vezes parece realmente uma notícia escrita por um jornalista, tá bom? É um livro, um verdadeiro livro bom para vocês, tá? E eu recomendo vocês, depois que assistir este vídeo aqui, a ir assistir o vídeo sobre o livro A Lista, também do Frederick Forsyth. Vai lá, deixa o seu like e ajuda o canal, tá bom? Lembre-se, uma visualização em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito esse canal a crescer. Agora, antes de finalizar esse vídeo, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: vocês já leram esse livro? Já leram algum livro do Frederick Forsyth? Qual livro desse escritor é o favorito de vocês? Deixa para mim nos comentários, deixa a sua opinião. Ah, mas Robert Jean, eu estou com preguiça de comentar. Meu amigo, eu também tenho preguiça, mas ajude o canal. Se você estiver com muita preguiça, apenas comente lá o afegão nos comentários, que você já vai estar ajudando muito o canal. Agora, para finalizar este vídeo, tá? Eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras atuais que eu estou lendo do Frederick Forsyth, tá? Que eu estou lendo atualmente, para vocês irem se atualizando aí, tá? Há 3 dias atrás eu terminei A Ira dos Anjos, do escritor Sidney Sheldon. Ótimo livro, li muito rápido, gostei muito desse livro. Realmente aqui, futuramente trarei um vídeo dele, tá bom? O problema é que eu tenho uma lista de livros para fazer vídeos aqui ainda, tá? E eu vou fazendo conforme a possibilidade aí, tá bom? Inclusive, até este livro, O Afegão, já era para eu ter feito vídeo antes. O problema é que eu tinha outros livros para fazer vídeo e acabou demorando um pouquinho, tá? Mas agora eu fiz e tá aí para você assistir. Então este livro aqui, A Ira dos Anjos, é um livro muito bom, tá bom? Recomendo a leitura para vocês aí, tá? Futuramente trago um vídeo sobre ele aqui. Daí eu também ainda continuo lendo, mas eu estou lendo A Passos de Tartaruga, Os Serial Killers Louco ou Cruel, tá? É um livro interessante de ser lido, ele é bom, mas é que ultimamente eu estou bem enganjado em ler ficções. Então aqui eu leio poucas páginas por dia e a leitura está demorando um pouco, mas é um livro bem interessante. O outro livro que eu estou lendo é O Símbolo Perdido, do escritor Dan Brown. Esse eu confesso que eu dei uma lida, eu comecei lendo bem rápido ele, mas eu dei uma travada. Chegou numa parte aí que deu uma travada, não está fluindo muito bem assim, mas eu ainda vou continuar lendo, tá? E futuramente eu trago um vídeo para vocês também. Inclusive, ainda estou devendo um vídeo aqui sobre o livro Código da Vinci, do escritor Dan Brown, que eu já terminei a leitura e também vou fazer um vídeo aqui para o canal, tá? E um livro que eu comecei a ler ontem, que foi este aqui, né? Frederick Forsyth aí, O Pastor, tá? É um livro que nem eu falei para vocês, que se passa aí durante uma viagem de avião, que tem um piloto que está atravessando aí, atravessando um país aí no seu jato, lá no seu caça lá da Força Aérea Britânica, tá? Se eu não me engano é isso, eu estou bem no começo do livro, então não tenho muitas informações para vocês, mas o livro aqui ele é bem curtinho e é bem interessante de ser lido pelo que eu vi, tá? E tem uma descrição técnica ali do avião, ali do caça ali, que eu achei bem interessante, né? Bem característica do Frederick Forsyth. Agora, deixa eu pedir um favor para vocês, tá? Se inscrevam no canal, deixem o like de vocês, tá bom? E deixem o seu comentário. Qualquer uma dessas ações ajuda muito o canal a crescer e eu fico muito grato. Vamos lá, chegar aí a 50 comentários nesse vídeo. Uma meta pequena que pode ser concluída e vai me agradar muito, eu vou ficar muito feliz e com certeza virei trazer aqui outros vídeos para vocês, tá bom? Então, lembre-se, uma visualização em qualquer outro vídeo do canal ajuda muito, mas ajuda demais este canal a crescer.
tá bom? Então, por este vídeo era isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!